O aperto da seca que está se intensificando no Ocidente levou os cientistas a se voltarem para um aliado em comum na luta para limitar os efeitos das mudanças climáticas. Nós estamos falando sobre o maior roedor em América do Norte, o castor. Em 2009, uma equipe entrou em um rio que estava morrendo, no alto deserto do Oregon, e construiu 76 represas de castores falsas feitas do nada, postes e varas de madeira. Eles não introduzam um único castor para usá-los. O rio havia escavado um leito rochoso, fossa quente demais para abrigar seus próprios peixes, vivos, e o punhado de castores já estava preso lá dentro, perdendo para isso por décadas. O plano parece simples demais para funcionar. Os castores estão sendo creditados por salvar mais de 1 milhão de contribuintes tchecos. Dólares fazendo o que fazem de melhor: construção de barragens. Crave as estacas. Depois dê um passo para trás e deixe. Os animais tomam conta. Mas o que aqueles? Em seguida, ao longo de 4 curtos anos, os castores fizeram o seguinte. É algo que nenhum engenheiro previu: a trincheira da morte. Então deixe-me mostrar o rio primeiro. Ele chama-se Bridge Creek, um afluente de o John Day no leste do Oregon em 2009 mal funcionava como rio. De jeito nenhum. Tinha se esculpido em trincheira uma vala profunda, estreita e de paredes verticais. Vala escavada metros abaixo do nível circundante. Terra como se alguém tivesse arrastado uma faca, descendo o vale. A pouca água, à esquerda, corria rápido e raso no fundo desse espaço. Os castores controlavam todos os nossos inundações. Elas diminuiriam a velocidade da água, e assim a água ia escorrendo o ano todo. Então, toda a vida selvagem tinha represas de castores para beber durante o ano todo em vez de não beber. Água no verão e eis o que aquela trincheira fez com tudo ao redor. O lençol freático. O nível de umidade retido no solo circundante havia caído muito. Abaixo dos salgueiros e dos álamos, ao longo das margens, estavam morrendo de sede. Terraços secos acima de um rio, eles não podiam. Maior alcance. Imagine só. Suas raízes estavam suspensas no ar sem vida. E em algum lugar muito abaixo deles corria água. Eles nunca mais se tocariam. Greater than. No verão, a temperatura trincheiras expostas atingem rotineiramente 25 graus Celsius. Esse número importa mais do que parece, porque 25 graus está exatamente no limite letal, limite para a truta arco-íris ameaçada que deveriam estar surgindo neste fluxo exato. A truta arco-íris não é peixes de aquário delicados. Eles são resistentes, trutas anádromas que sobem centenas de quilômetros de rio para reprodução. E este riacho, que deveria ter sido uma das suas viveiros, tinham sido reduzidos a sarjeta rasa e exposta que poderia matar eles em uma única tarde quente. O berçário tinha se transformado em um forno. A cada instante, em medida normal, Bridge Creek era um exemplo clássico de um produto caro. Resgate com máquinas pesadas. Tragam escavadeiras, despejar o concreto, gastar milhões e gastá-los rapidamente. Em vez disso, o plano era construir 76 pequenas estruturas de gravetos espalhados por 3,5 km de riacho, porque Bridge Creek tinha algo que quase nenhum outro rio moribundo tinha indo em frente. O único animal capaz de consertá-lo já estava morando lá dentro e estava perdendo. Uma das primeiras perguntas que recebo é: o pessoal sabe, será que alguma vez houve castor por aqui? E a resposta é sim. Havia castores aqui e eles eram disseminados e comum em toda esta região. Paisagem. Os engenheiros presos. Agora, para entender por que os castores estavam perdendo, você precisa saber o que aconteceu com isso. Rio ao longo de cerca de 100 anos. Recuando bastante, Bridge Creek parecia nada parecido com uma vala. Drenava uma bacia hidrográfica de aproximadamente 710 quilômetros de deserto de altitude e aconteceu. Não funcionou como um único canal rápido. Ele se espalhou. Era uma zona úmida com múltiplos canais entrelaçados. Água rasa espalhava-se por uma ampla área. Fundo do vale e mantido no lugar por gerações de represas de castores que aprisionavam sedimento. Represou a água subterrânea e a liberou. Lentamente durante os meses secos, o vale funcionou como uma esponja. Então torceu a esponja. Dizimou a população de castores. Na região, na década de 1800, caçando-os, suas peles foram reduzidas a quase nada. E fizeram isso em praticamente todo o país. Continente retirando o único animal que vinha retendo silenciosamente a água na terra. O gado veio em seguida e mastigou, e pisoteou as plantas lenhosas ao longo dos bancos. E uma vez que as barragens desapareceram, as raízes tinham desaparecido.
O rio começou, cortando em seu próprio leito. Aqui está o laço que o prendeu. E isto é o problema todo em 5 etapas. Água. Espremido em um estreito de paredes íngremes, a vala se move mais rápido. A água atinge mais rápido. A cama bate mais forte. Quanto mais forte bate mais, corta mais fundo. Quanto mais fundo corta, mais estreito a trincheira fica. E quanto mais estreita, quanto mais profunda a trincheira, mais rápida será a próxima enchente. Rasga-o. Cada primavera fazia-o. Na primavera seguinte, pior. Em 2005, quando o monitoramento de linha de base começou na trincheira, estava canalizando toda a água do degelo da primavera por uma fenda mal larga o suficiente para segure firme, liberando toda essa energia direto na cama para que nada pudesse. Nunca se estabelecem ou constroem, e os castores ficaram presos naquela armadilha. De 1 a 4. Colônias pequenas e estressadas haviam pendurado na baixa hidrográfica desde a década de 1990, construindo uma média de 40 barragens por ano. Eles nunca pararam. Mas com o desaparecimento das plantas lenhosas altas, eles tinham deixado para construir com o que era fino, brotos de salgueiro. Então imagine isso. O castor norte-americano pesa até 30 quilos, com incisivos duros, como ferro, que podem deixar cair uma árvore de 10 centímetros em menos de meia hora. Isto é um animal que evoluiu para derrubar madeira e reconstruir vales inteiros. E aqui está, foi reduzido a tecer finos retalhos, através da entrada de um cânion comum. Mestre pedreiro não entregou nada além de bebida. Canudos. 89% dessas barragens romperam em 5 anos. A maioria não sobreviveu. Mola única. E essa é a parte para sentar com porque os castores não estavam fracassando por fraqueza ou preguiça. Eles estavam fazendo exatamente o que os castores fazem. Perfeitamente. A física do rio foram dobrados a tal ponto que a saída de um animal de 30 quilos já não era suficiente. As inundações destruíram as barragens antes que um único grão de sedimento poderia se acumular atrás deles. O animal que poderia salvar. Este rio já estava aqui tentando todos os anos e poderia ser não ganhar. O estranho é que a razão pela qual não poderia vencer não tinha nada a ver com isso. Ter qualquer relação com o castor. Começamos a construir estruturas, chamados análogos de represas de castores, para tentar imitar o papel que os castores desempenham nestes sistemas de fluxo. Um problema de física. Essa é a essência de todo o projeto. Ligado. A solução foi mecânica não, biológico. A equipe por trás disso, Nick Bowes e Nick Weber, trabalhando com Michael Pollack da NOAA e Joseph Wheaton da Universidade Estadual de Utah, olhou para a ponte Creek e não concluíram que precisavam mais castores. Greater than havia castores. Os castores eles estão se esforçando ao máximo. Que equipe? Perceberam que não precisavam eles precisavam adicionar um animal sequer. Mudar a física do rio, simplesmente. O suficiente para deixar o animal que já vive lá faça a coisa que já estava sendo feita. Desesperados para fazer isso. Então eles construíram imitações. O nome técnico é castor. Análogos de barragem, e a palavra análogo é fazendo muito trabalho lá. Estes não eram barragens. Eram falsas bem parecidas. Enganar o rio e atrair o castor, mas construído para um padrão completamente diferente. Especificações do que as coisas rígidas engenheiros geralmente recorrem a isso. E é aqui que o design se torna inteligente, porque barragens de concreto, troncos ancorados, pedras importadas, tudo isso na tentativa de conter a água à força. O problema é que a água não responde à força. Quando uma enchente se choca contra uma parede sólida, a energia não se dissipa. Ela se concentra na base e nas bordas em cada fresta até que algo ceda. As barragens falsas não resistiram à água dessa forma. Elas cederam. Foram construídas para se curvarem, vazarem e sobreviverem a apenas uma enchente de primavera, tempo suficiente para dar aos castores uma base que não desabaria sob seu peso até abril. Essa era toda a aposta. Não construir as barragens para os castores, mas apenas manter a linha por uma estação a mais do que os castores conseguiriam sozinhos e ver se um motor emperrado daria partida. E se essa ideia te cativa da mesma forma que uma paisagem devastada e o único mecanismo oculto que silenciosamente a conserta podem te cativar, reserve um segundo agora mesmo e inscreva-se. Porque tudo o que este rio fizer daqui para frente depende dessa única aposta. E você vai querer ver até onde isso vai. 76 esqueletos.
Então, em setembro de 2009, eles entraram e construíram 76 dessas estruturas em 4 trechos de tratamento do córrego. Veja como a construção é simples. Uma equipe fica no córrego com um martelo hidráulico manual e crava postes de madeira diretamente no cascalho a uma profundidade suficiente para ficarem firmes em uma fileira transversal ao canal. Os postes têm cerca de 8 centímetros de espessura e são espaçados aproximadamente a 1/3 de metro um do outro. Em seguida, eles entrelaçam galhos frescos de salgueiro, entre eles horizontalmente camada sobre camada, como uma cerca de vime colocada de lado sobre a água corrente. O entrelaçamento é deixado semipermeável propositalmente para que a água escorra por baixo em períodos de baixa vazão e transborde com segurança durante as cheias, em vez de se chocar contra a estrutura. É só isso. Postes galhos e uma abertura para respirar. Hoje, estamos aqui para conhecer o riacho e dar uma olhada nos locais futuros de algumas estruturas semelhantes a represas de castores para um projeto de restauração do curso d'água. E você precisa refletir sobre o quão contra-intuitivo isso é. Um século de erosão. Um rio que havia derrotado toda uma população dos melhores engenheiros da natureza por décadas. E a resposta não foi uma máquina maior ou uma parede mais forte, mas sim uma estrutura mais frágil, algo construído deliberadamente para vazar, para se curvar, para deixar a enchente passar, em vez de resistir a ela. Tudo parece frágil demais para importar até você entender que a fragilidade era justamente o objetivo. O rio vinha destruindo tudo o que o combatia, então lhe deram algo que não o combatesse. E quase imediatamente o comportamento do riacho mudou. A estrutura diminuiu a velocidade da água, forçando-a a se acumular, e o sedimento que corria incessantemente pela vala finalmente começou a se depositar atrás dela. Pela primeira vez em décadas, o material estava se acumulando em vez de ser levado pela água. Os castores perceberam isso rapidamente. Aproximadamente 1/4 das estruturas estava ocupado já na primeira temporada. Os animais interpretam o único sinal que um castor está programado para ler, sentem e ouvem a água represada e tecem seus próprios gravetos nas estruturas construídas pelos humanos. Ninguém os treinou. Ninguém os orientou. Eles simplesmente chegaram como quem entra numa casa inacabada que finalmente ganhou um telhado e começaram a terminar o trabalho. Então veio o verdadeiro teste, a primeira enchente da primavera de 2010. O mesmo evento sazonal que vinha destruindo as represas naturais de castores neste riacho todos os anos há décadas. Este era o momento decisivo para o sucesso ou fracasso da ideia. Se as estruturas ruíssem como tudo o que havia acontecido antes, os castores perderiam o apoio novamente e o projeto seria apenas mais uma boa intenção levada pela correnteza. As represas iniciais resistiram. A água passou pela estrutura e sobre a crista exatamente como planejado. A maioria das estruturas permaneceu intacta. As poucas que romperam o fizeram nas bordas em pequenos pontos que puderam ser reparados. E os castores as consertaram em poucos dias, pois agora tinham uma base que valia a pena defender. Essa é a parte que as antigas barragens rompidas nunca alcançaram. Uma barragem natural que se rompeu durante uma enchente levou consigo todo o trabalho da colônia naquela temporada, deixando-os começando do zero. Essas estruturas resistiram ao impacto, permaneceram de pé e deram aos castores algo para consertar em vez de algo para reconstruir. A diferença entre remendar uma parede e construir uma nova fundação é a diferença entre permanecer e desistir. E como as estruturas sobreviveram, a água da enchente depositou seus sedimentos atrás delas. O leito do rio subiu. Poços de monitoramento registraram o lençol freático subindo de 30 a 90 centímetros ao longo dos trechos tratados. Pense no que 30 a 90 centímetros significam aqui. A água finalmente estava subindo de volta para as zonas radiculares daqueles salgueiros sedentos nos terraços. Então os salgueiros beberam. Pela primeira vez em anos, as plantas que estavam morrendo lentamente acima do rio tiveram suas raízes novamente em contato com a umidade e responderam como as plantas sempre fazem.
Elas lançaram brotos novos, e esses brotos se tornaram o primeiro material de construção decente que os castores receberam em uma geração. O rio agora alimentava o mesmo animal que o reconstruía. O ciclo que havia dizimado tudo estava silenciosamente se transformando em um ciclo que alimentava tudo. Então a questão deixou de ser se galhos e postes de cerca poderiam sobreviver a uma enchente. Eles poderiam. A questão se tornou algo muito maior e mais estranho. Um animal que pesa menos que um labrador poderia reverter um século de erosão que nenhuma quantidade de concreto jamais conseguiu alcançar. O motor liga. A equipe continuou alimentando a vantagem inicial. Entre 2010 e 2012, instalaram mais estruturas empilhando novas sobre as já enterradas sob sedimentos, elevando o nível da água cada vez mais. E esse detalhe mostra a rapidez com que as coisas estavam acontecendo, porque uma estrutura ser enterrada não é um fracasso. É o objetivo. Significa que o sedimento está se acumulando onde se deseja. Portanto, as equipes não estavam consertando nada. Estavam construindo o próximo andar sobre uma fundação que o próprio rio havia acabado de depositar. Em 2012, 121 barragens artificiais estavam em funcionamento na bacia hidrográfica. E então chegou 2013, e o número que mudou a forma como as pessoas pensam sobre todo esse campo. Equipes de levantamento percorreram toda a extensão do Bridge Creek naquele ano, e contaram todas as barragens construídas pelo homem e naturais. Imagine fazer isso. Caminhar quilômetros de um riacho que você conheceu inicialmente como uma vala seca e desgastada, contabilizando barragem após barragem e vendo a contagem ultrapassar qualquer previsão que alguém tivesse ousado fazer. O total chegou a 236. Dessas, 121 eram estruturas construídas por humanos. As outras 115 eram algo completamente diferente. Eram represas de castores totalmente independentes, construídas por uma população crescente, sem qualquer intervenção humana em locais onde a equipe nunca havia trabalhado. Os castores haviam se expandido para além da área de tratamento, adentrando afluentes a montante canais laterais e trechos de riacho onde nenhuma estaca jamais havia sido fincada no solo. Eis o motivo pelo qual essas represas selvagens sobreviveram onde as antigas jamais conseguiriam. Os complexos a montante estavam absorvendo tanta energia das cheias que protegiam tudo a jusante. Cada barragem tornava a construção da seguinte mais segura. O mesmo circuito que havia espiralado o rio para baixo durante um século, agora o estava espiralando de volta para cima, só que esta versão não custava nada para operar e ficava mais forte a cada ano em vez de enfraquecer, e cada parte da recuperação alimentava todas as outras partes. O leito ascendente elevou o lençol freático. O lençol freático mais alto revitalizou a vegetação. A vegetação revitalizada protegeu as margens e forneceu aos castores mais material. Mais material significava mais represas. Mais represas significavam um leito mais alto. E assim o ciclo se repetia, crescendo em vez de desmoronar. 236 barragens em comparação com a média de 40 que raramente duravam um ano. Ninguém estava construindo essas barragens extras. O motor havia se tornado autônomo. E essa palavra importa porque é o objetivo principal do projeto. A equipe não construiu um rio. Eles reiniciaram um. Há uma diferença entre uma máquina que precisa ser mantida funcionando e uma máquina que, uma vez iniciada, funciona sozinha e até constrói cópias de si mesma. O que levou 3 anos para um punhado de pessoas iniciar, agora era um sistema em expansão, espalhando-se por iniciativa própria para lugares que nenhum ser humano havia planejado mais rápido do que qualquer equipe poderia ter trabalhado. Os castores não estavam mais sendo ajudados. Eles estavam no comando e isso podia ser visto do espaço. A área total molhada do riacho aumentou em até 203%, à medida que a água finalmente transbordava da vala e se espalhava pela planície de inundação que havia abandonado. 203%. Estamos logo abaixo da principal barragem de castores que está represando um volume de água absolutamente enorme.
O rio mais que triplicou a área que tocou emergindo do canal que cavara para si mesmo e recuperando o leito do vale que antes lhe pertencia. Análises por satélite mostraram um aumento de 20% na vegetação ao longo das margens tratadas com salgueiros juncos e ciperáceas, colonizando o solo que havia sido terra nua por décadas. A esponja estava se regenerando e isso podia ser medido da órbita, mas havia um problema à espreita nos dados. Ou melhor, havia um problema que todos os envolvidos esperavam encontrar. E quando foram procurá-lo, ele não estava lá. Não estava apenas ausente. Os dados mostravam exatamente o oposto do que a ciência previa, e a razão pela qual ele estava ausente reescreveu o propósito de todo o projeto. A máquina de refrigeração. O problema que todos temiam era o calor. Trata-se da previsão mais básica em ecologia de rios. Represa-se a água corrente atrás de uma barragem e ela se espalha em poças largas, rasas e de correnteza lenta expostas ao sol. Água rasa lenta e ensolarada aquece. Todos sabem disso. É por isso que uma poça d'água fica quente em um dia de verão enquanto um rio profundo e caudaloso não. Portanto, todos os modelos padrão previam que centenas de novas barragens aqueceriam ainda mais o Bridge Creek e elevariam as temperaturas de verão já perigosas a um ponto em que a truta arco-íris não consegue sobreviver, dizimando a espécie de vez. Esse era o verdadeiro temor que pairava sobre o projeto. A preocupação não era que ele não ajudasse, mas sim que pudesse acabar matando os próprios peixes que deveria salvar. Os dados de monitoramento publicados em 2017 indicaram o contrário. As temperaturas máximas diárias de verão nos trechos represados por castores caíram até 2,5 graus Celsius, e dentro dos complexos de barragens sensores registraram uma variação de mais de 8 graus Celsius em distâncias muito curtas. Bolsões de água fria a poucos metros de poços mais quentes. Uma delicada colcha de retalhos de temperaturas pelas quais os peixes podiam se mover à vontade, escolhendo seu conforto como uma pessoa que passa do sol para a sombra. Para um peixe que vive no limite da sua sobrevivência, isso não é pouca coisa. É a diferença entre um rio que te mata em um dia quente e um rio onde você sempre pode nadar alguns metros e encontrar água fria o suficiente para sobreviver. Os castores não apenas diminuíram a média, como também deram opções aos peixes. Então, de onde vinha o frio do subsolo? E esta é a parte mais bonita de toda a história. Sob cada leito de cascalho existe uma camada oculta onde a água do rio e a água subterrânea se misturam e fluem pelos espaços entre as pedras. Os hidrólogos chamam essa área de zona hiporreica. Na vala escavada em que o riacho Bridge Creek se transformou, essa camada praticamente parou de funcionar porque não havia pressão empurrando a água para baixo e nada com velocidade suficiente para permitir a troca. As barragens a reativaram. O peso descomunal de toda a água represada atrás de centenas de barragens pressionava o solo, forçando a água quente da superfície a penetrar no cascalho e atingir a camada subterrânea. Lá embaixo, isolada do sol e envolta em terra fria, a água liberava seu calor. Então, centenas de metros rio abaixo, ela ressurgia como nascentes frias. O rio corria pelo subsolo como água pelas serpentinas de uma geladeira. E a única bomba que o impulsionava era o peso da água represada por estacas. Os castores haviam construído sem saber que o estavam fazendo um gigantesco sistema de resfriamento subterrâneo, e é essa parte que deveria te fazer refletir. Nenhum engenheiro planejou construir isso. Ninguém incluiu um trocador de calor no projeto. A equipe fincou algumas estacas e esperava diminuir a velocidade da água. O resfriamento foi um presente que ninguém pediu. Um sistema completo de climatização que surgiu do simples ato de deixar um animal represar água da maneira como faz há milhões de anos. O castor estava resolvendo um problema que desconhecia usando um método que nenhum humano havia pensado em tentar. E foi ali mesmo, naquele momento, que tudo deixou de ser o que era inicialmente um projeto de habitat.
Colocar alguns postes a ajudar os castores a ver se os peixes reagem passou a funcionar como infraestrutura de adaptação climática, resfriando ativamente o rio, justamente contra o tipo de aquecimento que só tende a se intensificar no interior do oeste americano nas próximas décadas. As barragens não estavam apenas criando espaço para a vida. Elas estavam regulando a temperatura do próprio rio, algo que toda a área vinha tentando sem sucesso alcançar com aço concreto e dinheiro. Um roedor de 30 quilos havia construído de graça a única coisa que toda a área de engenharia fluvial considerava impossível de se obter com uma barragem, o que levantou uma questão óbvia e inquietante. Se as barragens não estavam bloqueando o frio, estariam bloqueando os peixes. Os peixes retornam, porque esse era o outro medo, e é um medo antigo. Barragens e peixes migratórios têm um longo e triste histórico. Todos sabem que uma parede atravessando um rio geralmente significa a morte para os peixes que tentam nadar rio acima para desovar. Seguindo essa lógica, 200 novas barragens deveriam ter isolado completamente as áreas de desova. Então, a equipe fez a medição diretamente marcando os peixes em desova e rastreando quantos conseguiram atravessar. Antes da construção das barragens artificiais, 92% dos peixes marcados conseguiram navegar pelo rio. Depois da construção de mais de 200 barragens, esse número subiu para pouco mais de 93%. Não desabou. Nem sequer afundou. Subiu um pouco. E a razão é a mesma do projeto flexível mencionado na primeira publicação. As estruturas criaram canais laterais vertedouros e poços profundos abaixo de cada crista. Os peixes adultos usavam esses poços como pontos de descanso, recuperando forças antes de se lançarem para o outro lado ou deslizarem por eles. As barragens não construíram uma parede no caminho dos peixes. Construíram uma escadaria com patamares, e os peixes a subiram com mais facilidade do que haviam atravessado a trincheira nua e hostil uma década antes. Pense no que o canal realmente representava para um peixe migratório. Um percurso longo, rápido e monótono, sem nenhum lugar para descansar ou se esconder. Apenas uma correnteza implacável por todo o caminho. O riacho represado dividiu esse canal em degraus com uma poça tranquila a cada um deles, perfeita para recuperar o fôlego. A passagem melhorou porque os castores criaram mais rotas, não menos. E quando esses peixes chegaram aos locais de desova, encontraram um rio que não se parecia em nada com a vala estéril de 10 anos antes. Água fria, poços profundos, vegetação complexa, margens lentas repletas de insetos e alimento. Um berçário novamente. E vale a pena analisar isso com calma, pois explica por que a mudança foi tão drástica. Uma truta arco-íris não precisa apenas de água. Ela precisa de água fria para sobreviver ao verão, água calma, para descansar, água rápida, para iniciar a desova, cascalho limpo, para enterrar seus ovos e margens rasas, ricas em alimento, onde seus filhotes possam crescer sem serem levados pela correnteza. A vala sem vegetação oferecia exatamente uma dessas coisas e de forma precária. O complexo criado pelos castores, por sua vez, oferecia todas elas concentradas em poucos metros. Um mosaico de águas rápidas e lentas, profundas e rasas, quentes e frias, que um peixe jovem podia navegar nadando o comprimento do seu corpo em qualquer direção. Os castores não adicionaram apenas água. Eles adicionaram variedade, e a variedade é o que realmente alimenta a vida. Agora aqui estão os números publicados em 2016 após 8 anos consecutivos de monitoramento, e eles são quase inacreditáveis. Em comparação com trechos de controle não tratados, as seções criadas pelos castores apresentaram um aumento de 52% na sobrevivência de juvenis, um aumento de 168% na densidade e abundância de peixes e um aumento de 175% na biomassa total. Essa última é a que realmente importa. A biomassa crescendo ainda mais rápido que a abundância significa que os peixes jovens não eram apenas muito mais numerosos, mas também cresciam maiores e mais rápido, engordando no rico e complexo habitat que os castores haviam criado ao seu redor. Mais peixes mais saudáveis e peixes maiores, tudo ao mesmo tempo.
De acordo com os dados coletados, essa foi a maior melhoria documentada na produtividade da truta arco-íris ameaçada de extinção resultante de qualquer projeto de restauração de habitat em toda a bacia do Rio Colômbia. E a bacia do Colômbia não é um lugar tranquilo e isolado. É um dos sistemas fluviais mais estudados, mais disputados e mais intensamente modificados do planeta. O lugar onde bilhões de dólares foram investidos em escadas para peixes criadouros e concreto. A maior vitória documentada em toda a bacia não veio de nada disso. Veio de galhos e de um animal que ninguém pagou. Sem criadouro, sem concreto, sem escada para peixes, apenas um animal que recebeu um ponto de apoio para fazer o que faz há 10 milhões de anos. E a conta de tudo isso é onde essa história deixa de ser apenas notável e começa a se tornar quase absurda. Um rio reconstruído. Aquelas 76 barragens iniciais estão se deteriorando. Esse sempre foi o plano. Elas nunca foram feitas para durar. Eram andaimes e andaimes devem ser removidos assim que a construção se sustentar sozinha. Os castores os substituíram anos atrás e continuam construindo desde então. Novas represas, novos canais, novas áreas inundadas todos os anos, sem um único centavo a mais no custo da construção. As estruturas humanas cumpriram sua única função, resistiram por uma única estação e depois se dissolveram silenciosamente, retornando ao riacho que ajudaram a revitalizar. Há algo quase humilde nisso. As partes mais bem-sucedidas deste projeto foram concebidas para desaparecer. O custo total da intervenção humana foi de 374 mil dólares americanos. Agora compare isso com a alternativa. A restauração tradicional por engenharia do mesmo trecho teria custado entre 3,5 e 34 milhões de dólares e começaria a se deteriorar assim que a última máquina fosse embora. Pense nisso por um segundo. A versão mais barata da solução convencional custava quase 10 vezes mais do que o serviço realmente foi feito. E a versão mais cara custava perto de 100 vezes mais. E a opção cara teria resultado em uma estrutura que se deteriora. A opção barata resultou em um sistema que cresce. Essa é a verdadeira diferença. Faça um buraco em uma barragem de concreto e ele permanecerá aberto até que uma equipe venha consertá-lo. Faça um buraco em uma toca de castores e eles o tapam durante a noite de graça enquanto você dorme. O método se espalhou pelo oeste americano, Colorado e Utah. Idaho, Nevada e Califórnia, com agências federais agilizando a emissão de licenças para sua expansão. Afinal, uma ferramenta tão barata e eficaz é praticamente irrefutável depois que os dados comprovam sua eficácia. As equipes agora partem com pouco mais do que postes de cerca-galhos de salgueiro e um martelo hidráulico constroem suas estruturas em poucos dias e entregam o restante do trabalho aos castores que já vivem ali. É uma restauração que se completa sozinha, realizada por uma força de trabalho que não recebe salários, não precisa de instruções e aparece para trabalhar todos os dias por conta própria. E o princípio comprovado não é complicado, embora tenha sido necessária uma década de dados concretos para torná-lo inegável. Às vezes, a engenharia mais poderosa não é a construção em si, mas sim dar ao construtor certo uma base sólida que dure mais uma temporada. Bridge Creek não provou que os castores são úteis. Sabemos disso há séculos. O que provou é algo ainda mais impactante. Um sistema natural preso em um ciclo destrutivo pode ser libertado com uma intervenção tão barata e simples que mal pode ser considerada construção, contanto que o motor do outro lado da eclusa esteja funcionando e pronto para assumir o controle no instante em que a chave for girada. A habilidade não estava na construção em si, mas em saber o que já existia, o que aquilo estava tentando fazer e qual pequeno obstáculo impedia seu funcionamento. A equipe não salvou este rio. Removeu um obstáculo e deixou que os verdadeiros engenheiros do rio o salvassem por conta própria. 76 estruturas zero castores introduzidos, 374 mil dólares americanos. E um rio que agora corre sozinho. Se regenera, se refresca e se reconstrói um pouco mais a cada ano sem ninguém observando e sem ninguém pagando.
Então é isso que eu continuo pensando e quero sua resposta nos comentários. Se um problema tão grande pudesse ser resolvido tão barato simplesmente saindo do caminho de um animal, quantos outros sistemas falhos estamos gastando milhões para combater de frente, quando a solução esteve bem diante dos nossos olhos, o tempo todo esperando para ser implementada? Diga-me qual vem à sua mente primeiro. Se este é o tipo de engenharia que te atrai as paisagens que se destroem e os mecanismos silenciosos que as consertam, inscreva-se. Há muito mais conteúdo como este.